O governo Lula tem usado o nosso suado dinheiro de pagadores de impostos para se autopromover, dizendo que alcançou o menor índice de desemprego da história, 5,2%. Mas eu garanto para você que a história real é bem diferente da narrativa que tem sido contada pelos petistas. E é justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Para começo de conversa, o que exatamente está sendo dito pelo presidente? Bom, ontem mesmo, em um discurso em Brasília, ele disse isso aqui. E é o menor desemprego da nossa história. A mesma narrativa é repetida em propagandas oficiais, que são aquelas bancadas com o nosso dinheiro, e até mesmo em pronunciamento de Natal. Por essas e outras, encerramos o ano com a menor taxa de desemprego da história. Nos sites do governo e do próprio PT, as manchetes enfatizam a queda no índice para 5,2% e na expressão menor da história. Com isso, essa passa a ser a versão oficial, aquela que é noticiada pela grande imprensa e aquela que será ensinada nas escolas para os nossos filhos e netos. Mas agora vamos analisar aquilo que o governo não faz questão nenhuma de explicar, mas que é indispensável para entender o que esse número significa e para perceber o quanto ele é incoerente com a realidade no país. Primeiro ponto, a série histórica utilizada para essa comparação teve início somente no ano de 2012, ou seja, o recorte temporal utilizado é insignificante para se dizer que é o menor índice da história. Segundo ponto, o instituto responsável por esses dados é o IBGE, e esse índice é calculado com base nas informações levantadas pela PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, conduzida pelo próprio IBGE. Eu já vou falar sobre a credibilidade do instituto hoje, mas antes há um terceiro ponto que precisa ser entendido. O que é considerado para que esse índice seja calculado? Pois bem, se você der uma olhada no texto da matéria do site oficial do governo, aquela parte que ninguém lê, você até encontrará uma frase que diz que a taxa de desocupação no Brasil atingiu 5,2% da força de trabalho. Mas o governo não explica o que é desocupação e muito menos o que é força de trabalho. No site do PT, então, pior ainda. Só que é justamente no significado desses termos que mora a jogada política utilizada para que esses números pareçam muito melhores do que realmente são. Se você for um pouco curioso e resolver vasculhar um pouco mais a fundo no site do IBGE, você encontrará uma explicação clara para essa classificação. Segundo o próprio instituto responsável por esses dados, é considerada desempregada uma pessoa com idade para trabalhar, que é acima de 14 anos, que não está trabalhando, mas que está disponível e que está tentando encontrar um trabalho. O site ainda enfatiza que não basta apenas não possuir um emprego para que alguém seja considerado desempregado. Se a pessoa não está efetivamente procurando um emprego, ela não se enquadra como integrante da força de trabalho, que é a parcela da população considerada para calcular o índice de desemprego. Se nós pegarmos alguns exemplos, fica ainda mais fácil de entender. Um estudante universitário que, mesmo na faixa dos 20 e tantos anos, entende que não precisa trabalhar porque quer se dedicar apenas aos estudos enquanto é sustentado pelos pais, não é considerado como desempregado ou desocupado, porque ele fica fora da força de trabalho. O mesmo acontece com um beneficiário de algum programa social que simplesmente prefere ter uma renda menor, mas ficando em casa, do que procurar um emprego para ter uma renda mais digna, mas perder a assistência do governo. É claro que não podemos generalizar, e principalmente para as crianças que não têm escolha e não têm culpa dos pais que têm, essa assistência significa ter o que comer. Mas é preciso reconhecer também que muitos benefícios sociais acabam criando grupos dentro da sociedade brasileira que não querem mais trabalhar para não serem excluídos do respectivo programa. É importante que fique claro que o recebimento de algum benefício como Bolsa Família, BPC, entre outros, não tem correlação direta com desocupação, mas a realidade que eu acabei de descrever existe e é uma das consequências desse tipo de assistencialismo. Quanto maior for o número de beneficiários de programas sociais, maior tende a ser o número de pessoas que desistem de procurar emprego. No fim das contas, o número de brasileiros que se enquadram na força de trabalho, que é a parcela considerada pelo IBGE para calcular esse índice, é de pouco mais de 108 milhões de pessoas. Ou seja, quando esse índice de desemprego chega até você através de uma notícia ou de uma propaganda oficial do governo, é preciso ter ciência de que ele já está excluindo metade da população brasileira, que são aquelas pessoas que não têm idade para trabalhar ou que simplesmente não procuram emprego. Isso favorece, obviamente, as estatísticas, mas não muda em nada a realidade da população.
O quarto ponto que precisa ser analisado aqui é o seguinte: ironicamente, enquanto o IBGE anuncia redução nesse índice de desemprego, os dados referentes à situação das empresas no Brasil indicam um cenário oposto. Se você der uma pesquisada em notícias de 2025, você verá que o país bateu recorde de empresas inadimplentes, recorde de autorizações para recuperação judicial, recorde de decretação de falência, entre outros. E aí fica a pergunta: de onde é que estão vindo esses empregos que constam nas pesquisas do IBGE, se o meio empresarial brasileiro vive o seu pior momento das últimas décadas? Bom, é aqui que entra o quinto ponto que precisa ser entendido. Só que antes de falar sobre ele, eu tenho um rápido recado para você. Mais do que nunca, nessa semana ficou muito claro que, em muitos casos, aquilo que é dito por algum veículo ou por algum influenciador não significa exatamente aquilo que ele pensa ou aquilo que realmente aconteceu. Mais do que nunca, ficou claro que, por trás das palavras ditas em um conteúdo publicado, pode estar um grande pagamento e uma estratégia para a construção de narrativas. Agora, cá entre nós, apesar de estar no centro de uma polêmica recente, essa prática já é antiga e já foi capaz de moldar a opinião pública sobre diversos assuntos ou diversas pessoas. A boa notícia é que, enquanto tantos se vendem por dinheiro ou por poder, inclusive aqueles que deveriam apenas noticiar os fatos, ainda há quem se mantenha firme e forte nos seus princípios e no seu compromisso com a verdade. Eu estou falando da Gazeta do Povo, o jornal que eu mais confio para me informar sobre o que acontece no país e no mundo. Sou assinante e indico sem receio algum. Além de defender há décadas o jornalismo sério, a liberdade, o acesso à informação, a Gazeta ainda traz colunistas de peso que corajosamente revelam o que há por trás de cada decisão importante tomada no meio político ou jurídico. Pois é, e lembra daquela promoção super especial da virada? Ela ainda está de pé. Por apenas R$1 por mês durante os 6 primeiros meses, você garante o seu acesso a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo. Você não ouviu errado. É apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Para aproveitar essa oportunidade imperdível, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está na tela. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo e garanta o seu acesso aos fatos, e não à narrativa construída por quem tem mais dinheiro para comprar. Como eu vinha dizendo, os dados sobre as empresas no Brasil mostram um cenário oposto da queda do desemprego divulgada pelo IBGE. E é aí que mora o quinto ponto que precisa ser entendido. O IBGE hoje é presidido por Márcio Postman, o cara que foi colocado por Lula no cargo. Postman é filiado ao PT e já foi candidato pelo partido à Prefeitura de Campinas e também ao cargo de deputado federal, mas não foi eleito. Ele já ocupou a presidência da totalmente esquerdista Fundação Perseu Abramo, mas antes disso, durante o segundo mandato de Lula e parte do primeiro de Dilma, presidiu o IPEA. Durante a sua gestão, foi alvo de várias críticas e acusações internas, como, por exemplo, de interferência política em um instituto que deveria ser totalmente técnico. Agora, como presidente do IBGE, os velhos problemas voltaram à tona e as denúncias envolvem interferência política, má gestão, criação de um IBGE paralelo, assédio, entre outras coisas. Centenas de servidores já se opuseram publicamente à gestão de Postman. O resultado disso foi que, em vez dos problemas serem resolvidos, esses servidores passaram a sofrer retaliação. O nível do IBGE sob a gestão de Postman ficou tão baixo que o Instituto foi capaz de lançar um mapa mundi de cabeça para baixo, com o norte para baixo e o sul para cima, e ainda com o Brasil no centro. Bom, diante de todos esses pontos que eu elenquei, agora eu pergunto: você acredita que o Brasil hoje realmente tem o menor desemprego da história?